Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste episódio vamos falar sobre o Dia Brasileiro, o Dia do Cinema Brasileiro, com a professora e crítica de cinema Fátima Arley Lunardelli. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bem, Ramon? Muito obrigada pelo convite. Obrigado por participar aqui novamente. Infelizmente, de forma online, da próxima vez tu vai aparecer aqui para sentar nas nossas cadeiras novas do estúdio, né? Tá certo. Então, para começar, tu poderia falar um pouquinho pra gente da tua carreira acadêmica e profissional? Claro, aham. Eu sou jornalista de formação também, né? E desenvolvi estudos na área do cinema, então eu fiz mestrado, fiz doutorado em cinema em São Paulo, na USP. Tenho livros publicados sobre a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre os Trapalhões. Depois eu trabalhei muito sobre o Clube de Cinema de Porto Alegre, a crítica de cinema de Porto Alegre, né? Faço parte da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Nós estamos agora, inclusive, trabalhando na publicação de um livro sobre os 100 filmes essenciais do cinema brasileiro, então também estou engajada nessas atividades de pesquisa, crítica e reflexão, e durante muitos anos eu dei aula de cinema na parte da teoria, da crítica, da história do cinema, fui professora do curso de realização audiovisual da Unicinos. E de onde é que surgiu o interesse por falar sobre cinema? Paixão, né? São as nossas paixões da vida. Desde criança, eu assistia muita televisão, né? Eu sou do interior, vim do interior do Rio Grande do Sul. A minha família, quando eu era criança e estava em fase já de escolar, eles se mudaram para Porto Alegre, e isso era 69. Então, eu assistia muita televisão, e isso aí desenvolveu o meu interesse por cinema, que depois, na faculdade, eu acabei ia por prazer assistir filmes, e o prazer, eu tenho alegria de ter se transformado numa atividade profissional, porque eu sempre trabalhei com cinema, eu fui programadora de sala de cinema, o cinema universitário aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade também de escrever bastante, de participar de festivais de cinema, seja como jurada, selecionando filmes. Então, isso para dizer que é possível se manter na atividade de cinema sem pensar em fazer filmes, porque eu nunca pensei em fazer cinema. Ah, nenhum momento teve alguma ideia. Não, é claro que lá, quando eu estava na faculdade, né? Mas eu não tenho assim esse estímulo de pensar nos problemas da criação. Eu acho que eu dizia isso para os meus alunos na Unicinos. Os alunos, né, que têm vontade de fazer cinema, eles são instigados, as pessoas são instigadas pela vontade de criar, né? De encontrar formas estéticas criativas e expressivas. E eu acredito que a parte da interpretação do cinema, que é o meu campo, né, seja na pesquisa, seja como crítica de cinema, ela envolve os desafios de buscar os significados, né? Os significados da cultura. O cinema, o filme, ele é um objeto da cultura, ele é um objeto histórico, cultural, econômico, sociológico. Então, para o crítico, o desafio é compreender como esta produção, né, ela tem reflexos e ela dialoga com os momentos históricos a partir do seu discurso estético, seu discurso político, ideológico. Eu acho isso absolutamente fascinante e acredito que isso também é uma forma de criação. Quando a gente busca a melhor interpretação para um filme, é preciso usar também a imaginação conceitual, teórica, é preciso usar o conhecimento que a gente tem sobre história da cultura, história da sociedade, história do cinema. Eu acho apaixonante isso. Perfeito, muito obrigado por contar um pouco da tua história com a gente. E agora pensando no Dia do Cinema Brasileiro, o que tu pode falar sobre uma avaliação? O que tu pode falar sobre o cinema nacional hoje?
O cinema, nós temos esse mês de junho, né, como uma data que marca a história do cinema brasileiro, a partir do Afonso Segreto, né, que ele teria vindo e filmado a Baía de Guanabara quando ele vem de Paris, e dentro, enfim, de um transatlântico que ele está se dirigindo à Baía de Guanabara, ele teria filmado, essas teriam sido as primeiras imagens do cinema brasileiro. O Afonso Segreto pertencia a uma conhecida família, né, a família Segreto, inclusive imigrantes italianos que se fixaram no Rio de Janeiro e que trabalhavam com o entretenimento no Rio de Janeiro, né? O Pascoal Segreto teve o primeiro grande sala exibidora do cinema. Então, isso para dizer que nós temos uma longa história, né? Para contar, nós temos vários períodos na história do cinema no Brasil, né? Tem o período ali dos anos 50, a Chanchada, que foi um grande sucesso de público, a Vera Cruz, que foi um período belíssimo aí do cinema industrial de São Paulo, tem o cinema novo nos anos 60, né? Dentro dessa revolução estética que foi a revolução dos anos 60, tem todo o período do cinema popular, né, da Boca do Lixo, a Porno Chanchada, os cinemas de terror do José Mujica Marins, José do Caixão, tem os sucessos dos anos 70 também, Dona Flor e seus dois maridos, tem a renovação do cinema, tem um período forte do financiamento do Estado através da Embrafilme, temos a renovação dos anos 2000 e outras formas de financiamento do cinema. Eu diria que o cinema brasileiro, a partir da facilidade das tecnologias, né, o cinema digital, a facilidade de produção de cinema, de filmes, a partir da facilidade de circulação do cinema, não só dependente das salas de cinema, mas através das plataformas do streaming, o cinema brasileiro ele se diversificou bastante. Então, hoje nós temos um cinema que ele, ao mesmo tempo, ele tem filmes que se projetam internacionalmente. Nós tivemos o ano passado o filme do Walter Salles concorrendo ao Oscar, né? Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres. Nós tivemos esse ano Kleber Mendonça Filho, né? Com o seu filme que passou em Cannes, né? O Agente Secreto, foi para o Oscar. Então, ao mesmo tempo em que nós nos colocamos num cenário mundial do cinema, eu diria que o cinema está acessível a várias formas expressivas e de discurso. Então, a gente tem filmes menores, né, do ponto de vista do aporte financeiro, porque é mais fácil filmar. E isso dá uma grande diversidade para o cinema que se faz no Brasil hoje. Eu já queria entrar nessa pauta. Recentemente o Brasil teve muitas premiações em Cannes. Tu comentou sobre Ainda Estou Aqui, também teve o Globo de Ouro com Wagner Moura. Qual que é o impacto dessas premiações para o cinema brasileiro? Sempre é um impacto positivo, sem dúvida, né? É muito difícil chegar numa janela de visibilidade dessas. É muito difícil colocar um filme num grande festival, que nem Cannes, que nem Berlim, como chegar ao Oscar, ao Globo de Ouro, né? Isso significa um grande trabalho promocional, um investimento econômico bem forte, né? Porque é preciso um trabalho de marketing, de promocional, é preciso criar eventos. O filme, acreditar que são por méritos intrínsecos, artísticos e estéticos, é uma ingenuidade. Né? A gente tem filmes muito bons que poderiam estar nesses lugares, mas eles não chegam lá porque não tem poder econômico, né, suficiente ou estratégico para se colocar nesses lugares. Então, os filmes que chegam, eles dinamizam todo o sistema, eles produzem, sim, digamos, um estímulo para que se continue fazendo e para que o cinema brasileiro seja conhecido. Mas eu queria também salientar, Ramon, que as novas gerações, pensando aqui do pessoal até aqui do Rio Grande do Sul, né?
as novas gerações têm tido muito mais facilidade de chegar nessas janelas do que períodos anteriores do cinema brasileiro. Então, hoje no Rio Grande do Sul, tem realizadores com contatos excelentes em Berlim, em Cannes, e consegue chegar lá nos mercados, eles vão lá para fazer negócios, eles conseguem, ali mesmo que não seja no centro, mas numa periferia desses eventos, eles conseguem se colocar e fazer ótimas parcerias. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho no tema cinema gaúcho. O que tu poderia identificar, algumas características, quem sabe? E tu comentou sobre esses produtores, esse contato que eles têm com o cinema internacional. Qual que é o rumo que o cinema gaúcho segue nesse espaço internacional? Citando dois nomes, né, que tem esse trânsito já bem consolidado, né, o Felipe Matzenbacher e o Márcio Reolon, eles dirigiram Tinta Bruta, o último filme foi Ato Noturno, filmes que foram exibidos aí, que passaram por períodos de laboratórios de talentos em Berlim. Só para citar exemplos. Aí, claro, eles têm uma temática, né, que é a temática da identidade de gênero, que tem trânsitos. Inclusive, para às vezes chegar nesses circuitos, depende também de temáticas que estão vigentes ou temáticas em pauta, né? Há sempre, por exemplo, um interesse em relação ao cinema brasileiro sobre os temas políticos, os temas da ditadura, né? Só para citar como exemplo, né? Mas o cinema que se faz aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu quero até deixar aqui, né, o registro, nós temos uma plataforma, um portal do cinema gaúcho com a listagem de todos os filmes de longa-metragem realizados no Rio Grande do Sul. Tá? Esse portal do cinema gaúcho, do qual eu tive a felicidade de participar lá no início, quando ele foi concebido, no período da pandemia, o diretor do Instituto Estadual de Cinema era Zeca Brito, e ele me convidou junto com o pesquisador Glênio Pova, e nós construímos um portal. Fica aí a dica, o Portal do Cinema Gaúcho. Ele pode ser acessado através da Cinemateca Paulo Amorim, cinemateca que fica em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, ali dá para perceber como o cinema gaúcho ele encontra várias formas expressivas, né? Tu falaste de temáticas dominantes, a gente tem dentro aqui do cinema produzido aqui, a gente tem desde temas regionalistas. Eu penso num cineasta que nem Tabajara Ruas, né, que ele dirigiu muitos filmes sobre o tema da nossa história rio-grandense, uma história feita de muitas guerras, né? Nós somos uma zona de fronteira, então a gente tem aí uma história de muita luta nessas fronteiras, luta pelo Brasil, né? Fronteira do Brasil. E temos também produções urbanas, né? Produções feitas aqui pelos novos realizadores. Por acaso, né? Agora está em cartaz um filme chamado Copan, um documentário. Tá? Um documentário, eu, inclusive, tenho a felicidade de fazer o debate com a presença da diretora, Karine Valauer, e a Karine, ela é de Novo Hamburgo. A Karine Valauer fez jornalismo na Unicinos, ela é da região, né, da nossa região aqui próxima, e a Karine desenvolveu uma carreira como fotógrafa, como diretora, e esse documentário, o Copan, não é uma produção gaúcha, né? Ela é uma produção que ela conseguiu aí financiamento de outros lugares, ela hoje está fixada em São Paulo, mas eu não teria dificuldade de dizer que ela tem um gostinho gaúcho, né? Já que tem essa assinatura de uma gaúcha, né? Brilhando aí na fotografia e no cinema do Brasil. Ela ganhou vários prêmios internacionais, foi exibida em diversos países, e agora, neste momento, o Copan está em cartaz, está em temporada de exibição. De Novo Hamburgo, então. De Novo Hamburgo, olha só. Essa com certeza já passou por aqui, pelo menos por perto.
Com certeza. Então, tu comentou que já que o cinema gaúcho tem toda essa ligação com a guerra, com a fronteira, né? E por acaso, você é curadora do Festival de Cinema de Bagé. Qual que é a importância de participar de festivais? A gente vai comentar um pouquinho mais, focar no teu papel como curadora, mas já falando para todo mundo, o Podcast On estará presente no Festival de Cinema de Gramado. Novamente, todos os anos estamos lá. Então, pode falar um pouco pra gente sobre a importância para os alunos de cinema, de jornalismo, de todas as áreas que estão dentro das mídias visuais. Qual que é a importância de participar de festivais como esse? O festival ele é um espaço, né, de trocas, um espaço dinâmico que projeta os filmes, que cria um ambiente de trocas e sociabilidade por assim, todas as pessoas que fazem parte deste grande sistema do qual o filme é o objeto central, né? Então, o filme ele faz parte de uma cadeia que envolve uma cadeia econômica de produção, ele envolve uma cadeia artística, criativa, uma cadeia técnica de profissionalização, uma cadeia mercadológica, né? E os festivais, eles fazem parte, de um lado, de uma cadeia econômica, porque são ambientes que, dependendo do perfil do festival, ele tem dentro do festival ambientes de mercado, né, de comercialização de filmes, porque ali se encontram produtores, se encontram realizadores, né? Então, ele pode ser um espaço de comércio, ele, sem dúvida, é um espaço de cultura, né? Ele é cultura para todos aqueles que têm a oportunidade de entrar em contato com o filme, seja o público espectador, porque o filme se constitui num evento no lugar em que ele acontece, né, o festival. A gente está aqui citando o Festival de Cinema da Fronteira, um festival que acontece em Santana do Livramento, em Rivera, do outro lado, né, no Uruguai, e em Bagé. A gente pode falar do Festival de Bagé, de Gramado, que acontece na cidade de Gramado. A gente pode falar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que agora vai fazer 50 anos em 2026. Está acontecendo um festival agora, nesse momento, em Curitiba, o Olhar de Cinema. Então, nos lugares em que o festival acontece, ocorre um evento que ativa a cidade, ativa o lugar para o cinema, né? E o encontro com as pessoas que fazem o cinema. E sejam para os alunos, eu acho que os alunos sempre têm a ganhar quando eles têm a oportunidade de participar dos festivais, os alunos tanto da comunicação, quanto os alunos propriamente, né, de cursos de audiovisual, porque eles têm o contato com os filmes, eles têm o contato com criadores, com realizadores, com intérpretes, com a crítica, com os debates. Eu, enfim, acho o Festival de Cinema um lugar maravilhoso para ir ver filmes e debater. É a experiência completa, né? Tô completíssima. Para a gente finalizar, gostaria de deixar uma mensagem final sobre a importância de investir no cinema brasileiro. Aqui seria diretamente para a câmera, mas pode continuar como estamos. Eu acho que o investimento do cinema brasileiro, ele tem um aspecto simbólico importantíssimo, porque significa um investimento na cultura, na educação. O cinema é cultura, o cinema é a nossa identidade cultural, a nossa identidade simbólica, são as nossas histórias, é o nosso rosto, são os nossos modos de viver que ganham essa dimensão audiovisual, né? E economicamente ele é importante dentro do que se chama indústria criativa, na medida em que a realização do audiovisual, e aqui eu não falo só em filmes para salas de cinema ou para o streaming, mas em tudo que é aquilo que é o audiovisual, existe uma cadeia de profissionais envolvidos nisso, né? E aí nós temos um retorno, um benefício para uma cadeia econômica e produtiva. Então, neste bloco, conversamos sobre o Dia do Cinema Brasileiro com a crítica de cinema Fátima Arley Lunardelli. Obrigado, Fátima Arley, por ter conversado com a gente hoje.
Eu que agradeço, Ramon. Muito obrigada e sucesso aí para o podcast de vocês. E lembrando, vou repetir, a gente vai estar em Gramado, vamos conversar com todo mundo que estiver na produção por lá. Então, acho que vai ser uma boa experiência pra gente, não é mesmo? Com certeza, os alunos aprendem muito, muito. Eu era estudante quando eu fui a primeira vez no Festival de Gramado em 1982. Era outro festival bem diferente e eu aprendi um monte. Muito obrigado novamente. E agora fiquem com o meu colega Riquelme Pereira. Muito obrigado, Ramon. E dando continuidade sobre o Dia do Cinema Brasileiro, neste bloco vamos entrevistar o produtor cultural de cinema e diretor de fotografia, Maurício Borges de Medeiro. Seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço, Riquelme. Então, para começar, tu poderia falar um pouco pra gente sobre a tua carreira acadêmica e profissional? Posso? Eu entrei no cinema, minha mãe me dizia muito, né? Meu filho, estude, eu entendi estúdio. E assim, com 17 anos, eu já estava me formatando, assim, como um técnico, né? Eu entrei como toda uma carreira, assim, entrei como produtor de set, que é uma especiaria que a gente chama os componentes da graxa, como é chamado, que é o pessoal da estrutura mesmo, né? E rapidamente eu comecei a me interessar por produção, né? Por essa face um pouco oculta, assim, do audiovisual, que são aquelas pessoas que produzem, mas não tem muitos louros, né? Então, ali por 18 anos, eu estava, como vocês, cursando comunicação, e eu fui estudar publicidade e propaganda. Eu devo ter sido o primeiro comunista a se formar numa comunicação em Porto Alegre, porque eu era muito mais propaganda do que publicidade, né? Nitidamente, eu não me dei bem. Nitidamente, assim. Aí, quando eu saí, concluí, eu pensei em migrar para jornalismo, né? Deveria ter migrado para o jornalismo. E eu fiz a especialidade de produção cinematográfica na própria universidade, porque no estágio obrigatório eu fui para isso. E ali não deu. Ali eu grudei, casei aquilo que me dava sustento com a paixão mesmo pela composição de imagem, né? E a partir dali eu já me transformei. Ali em 99 eu me transformei, já fui migrando para a área da composição de imagem, câmera, assistente de câmera. Era uma época de película, né? Uma dificuldade muito grande. Então, você tinha... como é que eu vou dizer? Tecnologicamente, a gente era muita raça, mas pouca disposição de tecnologia, né? E foi ali que eu meio que vim construindo, né, cara? Fiz especialidade depois em Cuba, em 2002. Fui lá para a ISCTV, em Santo Antônio de los Baños. Eu tranquei nessa época um mestrado na USP, que eu comecei somente, mas aquelas loucuras. Eu achava que o mercado estava muito bom no Rio Grande do Sul, estava ganhando uma grana, resolvi voltar. Aí eu acabei entrando no mestrado em 2020, na pandemia ali. Eu concluí daí o mestrado ali na Unicinos, na linha de audiovisualidades, né? Na comunicação também. Como professor, eu tenho já 31 anos, né? De 31, 32 anos como técnico. Sim. De audiovisual, que me sustento com isso e com a universidade. A universidade eu dei aula 22 anos, ininterruptos, né? Fiquei 17 na Unicinos. Esse ano eu estou num ano sabático em relação à universidade. Eu resolvi sair um pouco, me reciclar um pouco, ter novas perspectivas, assim, voltar para o mercado. E, de certo modo, está sendo muito prazeroso. Assim, eu tenho feito, nos últimos 3, 4 anos, muitos filmes que antes eu não fazia. Eu não tinha tempo, ou é complicado a universidade, né? Ela te toma muito tempo. E eu estou bem satisfeito, assim, nesse momento. Provavelmente eu vou voltar para a universidade porque é quase como um vício, né? Sim. Me motiva muito, né? Por mais que eu seja extremamente tímido, eu gosto muito da sala de aula, sabe? É um Sim. personagem que eu visto muito bem, assim, sabe? E é bem isso, é personagem mesmo. Te respondi. Perfeito. É. Falando um pouco agora sobre o cinema, como que tu avalia o cinema nacional nos dias de hoje? Tem várias possíveis abordagens dessa pergunta, né? Então, vamos ali. Hoje eu escrevo, eu sou diretor de alguns projetos, mas aonde eu me sinto confortável mesmo é na direção de fotografia. Sim. Que é o que
responde, né? Internacionalmente até o nome é muito mais relativo, né? A profissão é cinematografia, ou seja, é aquele que mais compreende, ou que deve mais compreender a linguagem, a composição de quadro, a iluminação, a criação da atmosfera fílmica. Então, nesse sentido, olha como tem vários layers essa tua pergunta, né? Nesse sentido, o Brasil evoluiu muito, muito. Tecnologicamente, hoje a gente a gente está com equipamento que não tem defasagem nenhuma. E equipamentos que são leves, equipamentos modernos. Inclusive, a gente está começando a ter um parque produtivo de equipamentos no Brasil. Sim. Claro, câmeras ainda não, né? Mas se tu for pensar assim, os Estados Unidos e América do Norte também não produzem câmera. É tudo produzido, né? Ali China e Singapura ali, que tem uma parte desses equipamentos, né? Então, acho que tecnologicamente a gente evoluiu muito. Como técnicos, a gente evoluiu mais ainda. O surgimento de universidades, a gente está numa universidade que tem um curso, eu acho isso importantíssimo, isso é fundamental, a gente ter a formação. Hoje a gente tem um Ministério da Cultura que apoia a formação no audiovisual, isso é muito importante ser dito. O Fundo Setorial Audiovisual ligado à Ancine, a Ancine ela faz a política pública, o Fundo Setorial é quem dispõe de dinheiro. Hoje praticamente nenhum edital, arranjos regionais, né? Qualquer edital que saia dali sempre tem a linha de formação. E isso é muito importante. Então, por exemplo, avaliar hoje o audiovisual no Brasil sem você passar por tecnologia, sem passar por formação, né? Academia, seria impossível. Eu acho que foram as grandes evoluções, né? O que a gente ainda não consegue evoluir, mas isso é um calcanhar de Aquiles de muito tempo, né? É a questão da distribuição e a exibição. Isso é complexo. Né? Hoje você não consegue. Hoje você tem, por exemplo, você pode procurar no Plano B, que é um site que explica sobre as bilheterias. Você vai ver os 20 maiores bilheterias do Brasil. Dentre essas 20 aí, do terceiro para baixo, não conseguiram nem 2.000 espectadores. Eu estou te falando de um filme lançado que vai ser exibido numa sala e que não consegue nacionalmente 2.000. Ok, 2.000 pessoas indo lá assistir o filme. Isso é um calcanhar de Aquiles. Então, também vejo com bastante apreensão, mas também um pouco otimista, com finalmente uma perspectiva de enxergarem para o setor como de fato ele é, né? Sim. Hoje, por exemplo, se pensa em ter um streaming brasileiro e você tem uma política pública que está sugerindo isso. Não somos nós. Sugerir, ou seja, se viu alguma coisa ali, né? Então, acho que mercadologicamente também a gente evoluiu muito. A qualidade dos filmes, que eu acho que é o que tu perguntou mais diretamente, tu entendeu? Sim. Eu vejo que a gente sempre soube contar histórias. Sempre, né? Não é porque eu trabalho no cinema nacional que eu gosto muito do cinema nacional. E eu acho que a gente tem nomes fantásticos internacionalmente, né? Posso te citar aqui um cara que eu simplesmente adoro, por mais que eu não seja um grande consumidor de documentários, tá? Mas o Eduardo Coutinho é uma pessoa respeitada muito mais fora daqui do que aqui, né? O que eu acho que a gente também podia evoluir, e acho que estamos nesse caminho, é a gente sair de uma espécie de bolha concentrada no cinema de arte, né? O cinema de autor, que é aquele que vai escrever o roteiro, ele ajuda a produzir, ele é diretor, para ocupar nichos, né? Que a gente antes não alcançava, né? Vamos fazer uma comédia, tá? Não estou falando comédia de mainstream ali, de Globo, né? Vamos botar os pingos nos is, aquela coisa meio pacotão, sabe? Mas eu acho que tem espaços, por exemplo, filme de ação. Você tem uma série de diretores brasileiros, gaúchos, inclusive, eu posso citar o Paulo Nascimento, que descobriu um filão de cinema de terror nos Estados Unidos da América do Norte. Então o cara vai para lá, com todo um aparato técnico brasileiro, filma, parte do filme ele faz aqui e ele vende para um nicho específico lá. Eu acho que esse é o grande boom. Só que para a gente ter esse grande boom, a gente tem que apostar numa outra coisa, que é um cerne, né, da questão, que é a gente criar público. A gente tem que educar o público. Sim. O público tem que ter percepção de que existe um cinema aqui, que tem técnica aqui, e que não pode ser somente uns levantes, sabe? Ganhamos o Oscar, ganhamos alguma coisa. Sim. Cara,
Com todo respeito, tem que ir ver filme. A gente acha que a gente vai produzir um filme e ele já vai ser fantástico. A gente tem que produzir 800, como a Índia, como 600, como os Estados Unidos da América do Norte, para sair um bom, entende? Sim. É mais ou menos por aí, assim. Eu vejo com muita perspectiva também, desculpa, que eu tenho esse trabalho muito político também, né, de representação da classe do técnico e da técnica. Eu vejo que ainda, sabe, já melhorou um pouco essa questão profissional, mas acho que a gente tem muito a melhorar. É uma profissão que não tem sindicato, que tem sindicato em São Paulo, tem sindicato no Rio de Janeiro, né, o Sindicine em São Paulo, o STIC no Rio de Janeiro. As nossas representações aqui no Rio Grande do Sul são muito complexas. A gente ainda tem diárias de 12 horas, 6x1. Entende? Essa é a realidade do audiovisual. Isso é insalubre. Isso não tem condições, porque para você minimizar as condições de um equipamento que você está alugando, você vai lá e condiciona o teu técnico a um trabalho que não tem precedente. Isso aí é um trabalho de plantonista em outras áreas. E o cara recebe dobro por ser plantonista, tu entende? E a gente está vivendo uma moralidade um pouco nesse setor, mas é muito devagar. Sim. Muito devagar. Até puxando um gancho disso que tu falou, sobre as premiações, né? Que nem tu falou que eu até esqueci o nome do que tu falou, que foi lá para os Estados Unidos e produziu um de terror. Isso. Essa valorização dos brasileiros das premiações, né? Que o Brasil recentemente recebeu várias premiações, né? Tanto no Oscar, no Festival de Cannes e até o próprio Globo de Ouro, né? Como que tu acha que isso pode fortalecer a nossa produção do audiovisual? É isso aí, cara. Sair do próprio umbigo, né? Por exemplo, eu poderia te comentar mais do que as premiações, porque premiações assim me dizem muito pouco, né? Até porque existe política, existe lobby nisso daí, existe distribuidora, né? Você tem todo um condicionamento aí. Mas, por exemplo, na minha área existe um profissional chamado gaffer, que seria o antigo chefe de elétrica, mas que tem um pouco mais de penso, é um cara que sabe interpretar, né? Isso eram condições que antigamente no Brasil não existiam. No Brasil, um diretor de fotografia ele tinha que saber o nome do equipamento, saber o nome da maquinária, para daí ele pedir uma lista de luz através do seu chefe de elétrica. Hoje, um diretor de fotografia pode ser um artista plástico. Ele vai conceber a iluminação, ele vai conceber a cinematografia e vai traduzir para um gaffer. E o gaffer é que vai escrever o equipamento que é necessário. E esse profissional sempre existiu fora daqui. Hoje, nos Estados Unidos da América do Norte e na França, por exemplo, você tem uma concentração de, eu chutaria aqui, mas no mínimo 20% de gaffers brasileiros, que são formados na diversidade. Quando chegam lá, eles dominam o mercado. Eles dominam. Então, esse fator das premiações, eu acho que é até menor do que as conquistas individuais que algumas pessoas estão fazendo, né? Você tem diretoras de fotografia hoje em Los Angeles, brasileiras, que são fantásticas. Então, acho que a gente está exportando o profissional. Também por um viés que eu não posso deixar de comentar, desagradável, que é a falta de mercado aqui. Se o cara sabe um outro idioma, cara, o cara vai para lá, ele se dá muito bem. E aqui, os que ficam, em algum momento da carreira, vai ter que dar soco em ponto de O faca. exterior é mais valorizado. Porque eles carecem de profissional e a concorrência ela é mais natural, tu entende? E eles têm mercado, né? Sim. Esse é mercado, é um país que produz, sei lá, quanto é que estaria agora, mas eu chutaria 800 filmes por ano, né? Então, isso é um mercado produtivo inacreditável, né? Aqui no Brasil, antigamente, você tinha uma solução para esse técnico, né? Que é a publicidade, né? Eu trabalhar na publicidade. Só que daí voltando para aquele escalonamento desagradável do trabalhismo, né? Que escalonamento de horários e usurpação do profissional, publicidade esquece as 12 horas. A única coisa que te garanto é que não vai ser 12 horas, vai ser 20, vai ser 18, Sim. Vai ser uma carga horária inacreditável, né? Sim. Falando um pouco agora sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já revelou, né, grandes talentos de obras do destaque audiovisual. Na tua visão, qual que é a força do cinema gaúcho hoje? E até se quiser falar um pouco pro pessoal sobre o teu recente curta que tu lançou, né, o George, né, pode falar também um pouco pro pessoal. Cara, o cinema gaúcho já teve várias facetas, né, cara? E acho que também, assim como outros filmes nacionais, ele enfrentou essa questão da distribuição um pouco mais complexa, assim, por exemplo, eu sempre gosto de citar Naí de las Misiones, que é um grande filme gaúcho,
Sérgio Silva. E é um filme que teve dificuldade, né? Não sei nem onde é que passou esse filme, né? Claro, teve suas dificuldades particulares do filme, que ele é falado em um idioma que precisava passar legendado no próprio Rio Grande do Sul, entende? É um jeito de falar bem complexo. Eu acho que de lá para cá, cara, a gente teve vários momentos. Vários momentos. Isso tem a ver com política pública, tá? O Instituto Estadual de Cinema, a gente já teve uma situação em que tinham prêmios anuais, né? Inclusive era lei isso. Eu acho que a gente teve ali, há uns 5 anos atrás, meio que deu uma estancada com isso, mas depois com a pandemia voltou, né? Que é o êxodo profissional, né? O cara vai para São Paulo, né, velho? É como se fosse um condicionante de qualidade. Eu não estou dando salto na minha carreira. Não, é que só o mercado é maior. Entendeu? Quem tem paciência ou quem prefere ficar no Rio Grande do Sul acaba tendo que brigar um pouco mais contra o mercado, né? Eu acho que o atual momento, cara, não sei se é um otimismo meu, mas eu aposto muito no cinema de interior. E na capacidade que nós temos de sair da bolha de Porto Alegre. Sim. Né? Tu comentasse assim, eu acabei de fazer, depois de 32 anos, eu fiz minha primeira direção em curta-metragem. Um curta-metragem chamado Jorge, que passou em Novo Hamburgo, na Pinab, ciclo 1. Né? E esse é um filme em que todos os técnicos e técnicas eram do interior. Não eram de Porto Alegre. Então, isso daí para mim é uma grande... Já é uma vitória, tu entende? Sim. Há 3 anos atrás, eu fiz um outro filme aqui em Novo Hamburgo chamado A Um Gole da Eternidade. Era um projeto maluco em que eu queria ter o maior percentual de pessoas negras na equipe. E a gente conseguiu mais de 90% do elenco e mais de 90% de técnicos. O filme não ficou fantástico. Ganhou vários prêmios. Ganhou o Festival da Fronteira no ano passado, o Álvaro Rosa Costa. E eu trouxe para cá um elenco e uma história negra. Eu era cota branca dentro do filme, entende? Para rodar em Novo Hamburgo, que é uma cidade que tem toda uma ufanização, uma migração germânica e uma espécie de apagamento também das culturas aqui que já estavam aqui, né? E esse tipo de projeto, por exemplo, é o que eu vejo como um futuro do Rio Grande do Sul. A gente não precisa ter filmes com grande bilheteria. A gente tem que ter uma estrutura de audiovisual que forneça um consumo interno também. Porque a audiovisualização, na minha percepção, ela vai ter que se transformar em uma ferramenta de fato de ensino. E aí, se tu pensar por esse lado, você vai ver a potência que tem o audiovisual como concentrador das histórias gaúchas, por exemplo. E aqui eu estou falando gaúcho de todas toda amplitude, não estou falando nada de tradicionalismo, né? E eu vejo assim, muita possibilidade, cara, no Rio Grande do Sul. A organização, o que não chega muita grana, né, cara? A gente não tem muito edital. Mas agora se aproxima, agora 2 editais, um de arranjo regional da SEDAC, inclusive aqui em Novo Hamburgo, fui 2 vezes conselheiro municipal de política cultural. Eu estou há 4 anos aqui, fiquei 4 anos como conselheiro, né? E a gente conseguiu com muita luta trazer para cá arranjos regionais, ou seja, o município vai dar 600 mil e vai chegar aqui 2 milhões e 400 para integrar. Então a gente vai ter editais na montante de 3 milhões. Isso para Novo Hamburgo é muito bom, né? E o estado vai ter por volta de 67 milhões, tá? Ou mais, né? Porque a gente vai ter 2 editais, arranjo regional da SEDAC, né, da Secretaria de Cultura do Estado, e depois a ação especial, né? Então eu vejo uma perspectiva aí para um futuro da gente ver alguns filmes com uma certa identidade nossa, né? E mais ainda pela questão de movimentar o mercado em relação aos meus colegas técnicos e técnicas, né? Sim. O Festival de Cinema de Gramado, ele é uma das maiores referências, né, do audiovisual nacional. Como é que tu enxerga a importância desse evento para a divulgação e o crescimento até do cinema brasileiro? Então, para mim Gramado é controverso, tá? Uhum. Bastante controverso, assim. Eu sempre cito, junto com Gramado, né, por exemplo, o Festival de Brasília, né? O Festival de Cinema de Brasília é um festival pujante, potente. Por exemplo, só para tu ver uma diferença, eles pagam o licenciamento dos filmes, né? Então, se você passa com curta-metragem lá, você ganha um licenciamento. Os caras te dão 10 mil. Isso é um mínimo, né, cara? Já que você concentra a arrecadação ali com ingresso. Tem um outro festival muito popular, que é o Cine PE, tá, em Recife. É realmente um festival
popular. As pessoas vão lá, você tem salas assim com mais de 800 mil pessoas. E Gramado eu vejo muito como um espaço para operacionalizar representações. Gramado concentra para o Rio Grande do Sul encontro de negócios, rodada de negócios, comercialização, e você tem cada vez mais a aproximação do sindicato da indústria audiovisual, do CIAV, da APTC, Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos. Então você tem uma série de entidades indo para lá discutir o cinema gaúcho de uma maneira política e econômica. Então isso eu acho uma coisa muito benéfica para o nosso, da atualidade de Gramado, né? Não vou comentar sobre as escolhas dos filmes em si, porque isso né? Isso tem um grupo, né, para avaliar essa seleção, né? Mas eu já curti um pouco mais. O Gramado é uma coisa meio assim, às vezes tu fica indo direto, às vezes você se afasta um pouco, né? Nos últimos anos eu até voltei aí. Nos últimos 2 anos eu tive filme lá, um curta-metragem na Mostra Nacional, Um Gole da Eternidade. E ano passado a gente ganhou um Kikito com Aconteceu à Luz da Lua, que é um curta-metragem rodado lá em Porto Alegre, né? E até nem tinha me dado conta que faz 2 anos que eu tenho ido em Gramado. Passei acho que uns 10 anos sem pisar lá em Gramado, né, cara? Mas Gramado é controverso, é isso aí, Sim. cara, sabe? Sempre vai ser, eu acho, cara. E pra gente finalizar, pode olhar diretamente pra câmera, qual conselho que tu daria pros jovens que eles sonham em trabalhar com cinema, seja como produtor, diretor, roteirista ou até profissionais da área técnica? Fuja. Desista. Tô brincando. Não, o que eu teria como conselho cara, o cinema é difícil, é uma profissão muito complexa no Brasil, mas, ao mesmo tempo, da minha parte, assim, vou falar super pessoal, eu não conseguiria fazer outra coisa. Eu digo que eu dei sorte do cinema me encontrar, porque senão, provavelmente eu teria um profissional, né, triste, né, sem realizar. Então, pelo menos o cinema é como se fosse um alento, né, para mim. Para quem tem esse tipo de pensamento, não foge. A diversidade, ela tá aí, tá para várias profissões, né? Por exemplo, eu sou professor universitário e cineasta. Se eu nascesse na Suécia, eu talvez estivesse rico. São 2 profissões muito valorizadas, mas eu tô no Brasil, eu quero fazer cinema nacional, fazer cinema brasileiro mesmo, né? Isso até é uma observação que procure a faculdade, procure a formação. O cinema é extremamente técnico, é uma linguagem universal. Eu posso filmar na Coreia, eu posso filmar na China, que uma descrição de enquadramento vai ser igual para eles, porque é uma linguagem, tá? Então, procurar a formação, né? E ter em mente que, por mais que você goste de Marvel, você vai fazer cinema brasileiro. Então, sabe, não aceita que é isso. Acho que isso aí, ó. Sim. Então é isso, muito obrigado por ter participado aqui no Podcast On. E eu que agradeço, Riquelme, o convite. Estou bem feliz aqui de conhecer também as instalações de vocês aqui. Muito obrigado. Neste bloco, falamos sobre o Dia do Cinema Brasileiro com o produtor cultural de cinema e diretor de fotografia Maurício Borges de Medeiros. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso exclusivos a todos os nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash e Liz Cardoso e dos meus colegas Leonardo Santos, Leonardo Erne, Vitor Klein, Ramon Ferreira e eu, Riquelme Pereira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Tchau, tchau e até o próximo episódio.